Olá e bem-vindos a mais um episódio de Entre Mistérios e Milagres. Eu sou o Francisco. E eu sou a Clara. E hoje, Francisco, a gente vai mergulhar numa história bem diferente, que mistura jornalismo, uma aventura daquelas e algo bem inesperado. Vamos falar do André Rizek. Muita gente conhece ele do esporte, claro. Mas vamos voltar um pouco no tempo para uma fase mais, digamos, aventureira dele como repórter. Exato, um repórter de campo mesmo, buscando histórias em lugares bem remotos. E o foco aqui é uma reportagem específica na Amazônia que, nossa, deu muito errado. Uma pauta que era para ser incrível e virou uma luta pela vida. Pois é, uma história que levou um momento de desespero total, uma oração, assim, muito específica. E uma promessa feita ali, no limite. O mais doido é como isso tudo voltou anos depois, sabe? De um jeito quase inacreditável. Entre Mistérios e Milagres. Estamos nos baseando em relatos dessa experiência, que tem um texto-chave chamado A Oração de Rizek na Amazônia. E é legal entender a cabeça dele no começo, né? Tinha uma ambição grande ali, era quase ser um explorador, o primeiro a fazer uma rota por terra ligando o Acre, no Brasil, até o Oceano Pacífico, lá no Peru. Uau! A ideia era ousada. Janeiro de 2003. Pegar essa estrada recém-aberta de Rio Branco até o Pacífico. Tinha equipe, um carro 4x4, que eles achavam que estava super preparado. O detalhe era o tal do verão amazônico. E não era um verão qualquer. O próprio Rizek conta que não era chuvinha, não. Ele usou a expressão cai o mundo. E para piorar, justo naquela semana era a maior chuva de todos os tempos registrada ali na região. Não brinca. Pegaram as piores condições possíveis para uma estrada de terra recém-aberta no meio da floresta. O cenário mudou completamente antes mesmo de começarem a viagem. E o primeiro sinal de que a natureza é que mandava veio logo na fronteira, Brasil com Peru. Não tinha ponte, era um rio largo, cheio. O super 4x4 preparado não passava sozinho. A solução já mostra o tom da coisa toda. Precisaram da ajuda de indígenas da região que equilibraram o carro em cima de canoas amarradas para conseguir atravessar. Aquela imagem do carro meio que flutuando já era um aviso, né? Totalmente. Era improviso total. O pior veio depois, quando entraram na tal da Serra do Chupa-Sangue, já no Peru. O relato fala que eles atolavam direto a cada 5 quilômetros. Imagina o esforço físico e mental. Lamaçal pesado, desfiladeiro, a aventura virou pesadelo. E o ponto crítico, o momento que a coisa desandou de vez, foi no fim de um dia que já tinha sido terrível. Eles só conseguiram andar uns 30 quilômetros o dia inteiro. Nossa! E aí, já de noite, outro rio, grande na frente deles. O caminho para trás estava tão ruim quanto para frente. O Rizek teria falado para o companheiro que tinham que tentar atravessar agora. Uma decisão no limite total. Deu muito ruim. O 4x4, mesmo preparado, morreu no meio do rio. Motor apagado, correnteza forte, a noite caindo na selva amazônica. Ficaram ilhados. Que desespero. A única saída era largar o carro e sair andando no escuro para procurar ajuda. Caramba, no escuro, na selva. A sorte deles, se é que dá para chamar de sorte, é que, não muito longe dali, tinha um acampamento, uns operários peruanos que estavam trabalhando na construção dessa estrada. Ah, bom, pelo menos isso. Eles conseguiram achar esses trabalhadores que os acolheram, mas o problemão continuava. O isolamento era quase absoluto. Como avisar alguém? Um engenheiro peruano chamado Juan tentou mandar mensagem por rádio amador, mas nada, silêncio total. E aqui no Brasil, a falta de notícia já tinha virado pânico. Eles já eram dados como desaparecidos, oficialmente. E o que o engenheiro Juan disse sobre a situação deles? A viagem acabou ali. A recomendação dele foi assustadora. Tinham que esperar a chuva passar, e a previsão para isso era só em março. Março? Mas ele estava em janeiro. Exato. Potencialmente 2 meses presos naquele acampamento isolado. A Polícia Federal aqui no Brasil já tinha sido acionada para organizar uma busca. Era impotência total. É nesse cenário extremo, né? Isolamento, medo, que a história chega no ponto mais íntimo e surpreendente. O momento em que, como o próprio Rizek descreveu, mesmo quem não é muito de rezar, acaba buscando uma força maior. Sim, o desespero falando mais alto. No relato, ele conta que ali, se sentindo sem saída,
Ele fez uma oração bem direta e específica. Foi para São Pedro, que é conhecido como quem cuida da chuva. Faz sentido, dada a situação. O que ele pediu exatamente? Foi bem direto. São Pedro, amanhã tem que sair um sol e a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Tempo bom e uma solução para o problema deles. E junto com esse pedido veio a promessa, certo? O que ele prometeu? A promessa foi bem pessoal e forte. Manda um sol pra gente, eu vou ter um filho e ele vai se chamar Pedro. Ele atrelou um desejo futuro muito íntimo à solução daquele problemão ali na hora. Caramba! E aí vem a parte que parece coisa de filme. O que aconteceu na manhã seguinte? O relato descreve uma coisa inacreditável. Depois de dias e dias daquela chuva absurda, o dia amanheceu com céu azul. Céu azul? Azul, limpo, sol brilhando forte. Nenhuma gota de chuva. Para eles, aquilo pareceu uma resposta direta. Foi sentido como um milagre mesmo, um milagre do sol. Sem dúvida, o contraste deve ter sido brutal. E o estado emocional deles, depois de dias de tensão, fez com que aquele sinal positivo fosse visto como extraordinário. Exato, a esperança se materializando. Mesmo que tivesse uma explicação meteorológica, para eles a ligação com a oração foi instantânea e muito forte. E essa sol abriu a porta para eles agirem. Não perderam tempo. Com a ajuda dos operários peruanos, improvisaram uma balsa com troncos, um esforço gigantesco, para tirar o 4x4 pesado do rio. E conseguiram? Conseguiram. Desatolaram o carro e puderam seguir viagem, saindo daquele trecho que o Rizek depois chamou de Inferno Verde. Que história de sobrevivência impressionante por si só, mas o que deixa tudo ainda mais curioso é o que acontece muitos anos depois. Vamos dar um salto no tempo. Anos passaram. Rizek virou esse jornalista esportivo, super conhecido, casou com a Andréa Sadi. E eles estavam esperando gêmeos. E aí que a promessa volta. Exatamente. Durante a gravidez, na hora de escolher os nomes, a Andréa Sadi, segundo Rizek, não conhecia a história da Amazônia, mas ela começou a insistir muito, que o filho menino tinha que se chamar Pedro. Ela cismou com esse nome, rejeitava outras ideias. Caramba, mas ela não sabia da promessa de anos antes e o Rizek? Contou na hora? Pelo que ele conta, ele segurou a história. Ele só contou tudo, a viagem, o perrengue, a oração para São Pedro e a promessa do nome, depois que os gêmeos nasceram, João e Pedro. Ele mostrou para ela a reportagem antiga, publicada mais de 20 anos antes, como prova daquela promessa feita lá na selva. Nossa, eu imagino a reação dela. Deve ter sido uma mistura de emoção com essa coincidência, destino, sei lá como chamar. A reação foi de muita comoção. É como se a vida tivesse dado um jeito de fechar aquele ciclo, reforçando a ideia de que a promessa te acha. A insistência dela no nome, sem saber de nada, foi o que tornou tudo tão uau. Então, olhando para essa história toda, a gente tira que é mais do que só uma aventura que deu errado. Com certeza. Tem a força bruta da natureza, a teimosia do jornalista, mas tem principalmente a reação humana no limite. Mostra como quando a gente se sente impotente, a busca por algo maior, seja fé, seja esperança, vira uma força muito poderosa. E essa conexão com a promessa se cumprindo tantos anos depois. Se olharmos de um jeito mais amplo, vemos como essas experiências extremas marcam a gente de um jeito profundo. Aqui, uma promessa falada no momento de crise parece se resolver de um jeito concreto e totalmente inesperado anos mais tarde. Faz a gente pensar, né? Muito. E fica claro também como o recurso material, o Super 4x4 preparado, falhou feio. E o que acabou resolvendo, ou pelo menos coincidindo com a solução, foi algo que não se pega. Uma oração, uma promessa, a fé. É uma inversão interessante. A tecnologia, o planejamento, nada adiantou contra a força da natureza. A saída veio pela resistência humana, a ajuda mútua, e, na visão do Rizek, por essa conexão com a fé naquele momento. Bom, recapitulando rapidinho então. Uma viagem na Amazônia vira uma luta para sobreviver. Isolado, André Rizek reza para São Pedro e promete que se sair dali, o seu filho vai se chamar Pedro. Um sol inesperado aparece, permite o resgate. Mais de 20 anos depois, a esposa dele, sem saber da história, insiste que seu filho se chame Pedro. Uma narrativa e tanto sobre risco, fé e como o passado pode voltar de formas surpreendentes. E fica a reflexão para quem está ouvindo.
Quantas vezes momentos de muita vulnerabilidade plantaram sementes, promessas silenciosas, que só vão brotar muito tempo depois? E como elas influenciam nossas escolhas sem a gente perceber a ligação direta? Como essas experiências limite mexem com a nossa bússola interna. Essa foi a incrível história de hoje de Entre Mistérios e Milagres. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos, comente o que você achou, foi coincidência ou milagre, dê o seu like ou a sua nota no seu aplicativo de podcast. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E não se esqueça, toda semana teremos uma nova história para nos fazer refletir sobre o acaso, o destino e o poder da fé. Até o próximo mistério. Tchau!